Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui de volta no enxame que a gente está dividindo ao meio. E hoje a gente vai estar abrindo o enxame para verificar se elas puxaram realeira e na ocasião selecionar. Esse tipo de divisão é quase certo que puxaram, né? Então a gente só vai basicamente selecionar as melhores, duas. Só que eu também tenho a opção de deixar para aproveitar elas com 9, 10 dias, quando elas estiverem um pouco mais rígidas. Só que antes da gente fazer essa revisão para selecionar realeiras, ou se decidir deixar aqui para aproveitar elas com pelo menos 9, 10 dias, eu quero conversar com vocês sobre a questão de fazer a divisão pela manhã, fazer a divisão pela tarde, levar para longe, levar para perto. Na primeira parte a gente comentou principalmente o que era abelhas aderentes e o que era trabalhar com inversão de caixas. No caso, com inversão de caixas, a gente trabalha principalmente com abelhas campeiras, que aí na ocasião espera-se que elas regridam função. E já no caso das abelhas aderentes, são abelhas com menos de 21 dias de vidas, que aí nesse caso a gente vai ter abelhas de várias idades fazendo diferentes funções, porque aí vai ter faxineiras, nutrizes, guardas, engenheiras. E aí quando você pega isso e combina com levar para longe, deixar perto, fazer pela manhã, fazer pela tarde, eu tenho 8 possibilidades diferentes. E isso é muita coisa, 8 possibilidades. É por isso que às vezes você vê uma pessoa fazendo uma divisão, vai tentar repetir e não dá o mesmo resultado. Porque cada situação dessa é uma situação diferente, pode dar um resultado diferente. E se você acha que isso não importa em uma divisão, saiba que sim, isso importa muito. Na divisão pela manhã, poucas campeiras estão na caixa, por exemplo. Divisão pela tarde, muitas campeiras estão nas caixas. Na divisão levando para longe, mais de 5 km. As campeiras não voltam, deixando perto menos de 3 km. Todas as campeiras voltam. E isso influencia muito, tanto no enxame mãe como no enxame filho, dependendo da condição, da situação que você esteja ali aplicando. Então vamos dar aqui uma passadinha bem rápida nessas 8 situações, antes da gente abrir a caixa, fazer essa revisão. Bom, a primeira situação é fazer a divisão pela manhã com inversão de caixa, levando o enxame mãe para longe. Nesse caso, muitas abelhas campeiras estão fora da colmeia, porque é pela manhã, estão no mato fazendo coleta de pólen, néctar, resina e outros. E aí, né, nesse caso, quando você realizar a divisão, poucas campeiras elas vão com a caixa mãe. Porque quando você faz inversão de caixas, quem fica é a filha, quem vai é a mãe. E aí, como você leva para longe, nenhuma campeira volta no dia seguinte. Nessa situação, tanto o enxame mãe como o enxame filho ficam fortes. Então é uma divisão bem vantajosa quando você segue mais ou menos esse padrão. Já na segunda situação é você fazer uma divisão pela manhã, inverter as caixas, levando o enxame mãe para perto, ou seja, deixando ele ali menos de 3 km. E aí muitas abelhas campeiras, nesse caso como é pela manhã, estão no campo, coletando néctar, pólen, resina. E aí quando você faz a divisão e tem que levar a caixa mãe para outro local, poucas abelhas campeiras vão com a caixa mãe. Só que como a caixa vai ficar perto, todas as campeiras que foram, elas voltam no dia seguinte. E aí nesse caso o enxame mãe ele tende a ficar fraco, porque as campeiras voltam, e o enxame filho ele tende a ficar forte, porque no caso ele fica no local antigo do enxame mãe e recebe todas essas abelhas, muitas vezes até mesmo no mesmo dia, mas principalmente no outro dia, tudo que tiver de abelha que estava voando, já indo para o campo, coletar pólen, resina, néctar, volta para o local antigo, que no caso é para onde o enxame filho está. E isso é muito importante, o apicultor ter consciência disso. Já a terceira situação é uma divisão pela tarde, com a inversão de caixas, levando o enxame mãe para longe. Nesse caso, muitas abelhas campeiras na colmeia, porque é período de tarde, então está quase todo mundo aqui na caixa. E aí, nesse caso, quando você divide, muitas campeiras elas vão com a caixa mãe. Só que como é para longe, no dia seguinte, ninguém volta. E nesse caso, a gente vai ter uma divisão onde o enxame mãe fica forte, o enxame filho tende a ficar um pouco fraco.
Aqui eu diria até equilibrado, porque dependendo de como você faça, ele não fica tão fraco assim se você garantir que vai ficar muitas abelhas. E aí a gente tem a quarta situação, que é você dividir pela tarde, inverter caixas, levando o enxame mãe para perto. Que aí no caso, muitas abelhas campeiras elas estão na colmeia, ou seja, quando você fizer a divisão, vai muita campeira, quando você inverter no caso, e aí todas as campeiras no dia seguinte, elas acabam voltando. Já o enxame mãe, ele tende a ficar fraco e o enxame filho, ele tende a ficar forte. A quinta situação é você fazer uma divisão pela tarde com abelhas aderentes, levando o enxame filho para longe. E aí, muitas abelhas campeiras estão fora da colmeia, poucas campeiras vão com a caixa filha, muitas abelhas campeiras estão fora da colmeia, poucas campeiras vão com a caixa filha, nenhuma campeira volta no dia seguinte, porque você está levando para longe, apesar de ter muitas abelhas campeiras. O enxame mãe, ele tende a ficar forte e o enxame filho, ele também tende a ficar forte. Já a sexta situação é uma divisão pela manhã com abelhas aderentes, ou seja, quem vai é o enxame filho para perto. E aí muitas abelhas campeiras estão fora da colmeia, poucas campeiras vão com a caixa filha, todas as campeiras voltam no dia seguinte, o enxame mãe tende a ficar um pouco forte e o enxame filho tende a ficar fraco. Já a sétima situação é uma divisão pela tarde com abelhas aderentes, levando o enxame filho para longe. E aí muitas abelhas campeiras estão na colmeia, porque é tarde, reduz bastante a atividade. Muitas campeiras vão com a caixa mãe, só que nesse caso, como é para longe, as campeiras não voltam no dia seguinte e os dois enxames, tanto mãe como filho, tendem a ficar forte. Na divisão pela tarde com abelhas aderentes, levando o enxame filho para perto, deixando ele ali pelo menos algo em torno de menos de 3 km do local antigo, muitas abelhas campeiras, nesse caso, estão na colmeia, porque é pela tarde, atividade reduzida, muitas campeiras. E aí muitas campeiras vão com a caixa mãe, só que nesse caso, como é perto, no dia seguinte, elas acabam voltando, praticamente todas. E aí o enxame mãe fica forte e o enxame filho, ele tende a ficar muito fraco. De todo modo, assim, no geral, caso você não queira observar esses pontos, o mais importante é sempre dividir colmeias fortes no período de floradas, pegar muitas abelhas aderentes, independente de inverter ou não, e levar para longe. Você dificilmente vai errar, principalmente se pegar quadros com alimento também. Isso é no geral, mas caso você queira observar isso, você não vai ter muitos problemas nas suas divisões e você pode dividir enxame de qualquer tamanho, porque você controla aí o tamanho dos enxames. Você faz algo que os dois enxames tenham condições de ir para frente e se desenvolver. Eu demorei um pouco até entender isso e é por isso que eu faço questão de passar isso para vocês e de graça. E ainda tem duas situações que pode resultar aí de uma abelha rainha pronta fazendo postura com 33 dias aproximadamente ou com 26 dias. E isso a gente vai deixar para discutir na próxima etapa que a gente vier aqui nessa colmeia. Mas eu espero que você tenha entendido isso, essa questão de levar para perto, levar para longe, fazer pela manhã, fazer pela tarde e também trabalhar com abelhas aderentes. Bom, agora vamos aqui abrir a colmeia para a gente ver a questão das realeiras e quem sabe até mesmo em vez de eliminar, preparar elas para aproveitar em outra situação. E aí, quem sabe, né, até mesmo deixar para aproveitar elas e acabar produzindo mais enxames. Então a gente vai daqui. Esse camisinho, gente, quando você está dividindo, ele acaba ficando mais agressivo que o normal. Tá? Aqui no caso, né, a gente trabalhou com abelhas aderentes, ou seja, ficou perto, né, no caso também. Mas a gente teve o cuidado de jogar, né, bastante abelhas. Por isso que você vê aqui, ó, que como foi para pé, o enxame acaba não ficando tão forte quanto a gente gostaria. E por quê? Porque acaba voltando, né?
Tanto, ó, que aqui, ó, uma realeira aqui no canto. Esse é o tipo de realeira que não dá para aproveitar, porque está escondida. Até daria, né? Mas você acaba tendo um pouco mais de trabalho. Olha só, né? Vamos ver aqui. Mais duas realeiras aqui. No caso, essas duas realeiras estão abertas e todas estão com lavas dentro. Então, puxaram aqui 3 realeiras. Vamos continuar aqui observando e a gente decide se é possível aproveitar ou não. Alimento. O quadro de alimento que a gente tinha dado. Aqui ainda tem outro quadro com alimento. Também não tem realeiras. A gente colocou cera nas laterais e protegeu os quadros. Então aqui nesse quadro tem 2. Na realidade tem 3, né? Porque tem uma bem aqui no canto também, ó. Nesse quadro aqui, gente, é para ter uma, né? Nesse que a gente viu uma. Ou foram todas naquele? É. Tá aqui, né, ó. Então tá tudo bem. Tá tudo certo. Aqui eu vou esperar um pouco mais. Porque tem 4 realeiras. E a gente vai aproveitar aqui pelo menos 2. Que vamos puxar aqui. Porque ó, as outras 2 estão fechadas, não é? E essas 2 estão abertas. Só que nesse caso aqui tá um pouco fácil de aproveitar, mas está escondido, acaba sendo um pouco dificultoso. Eu diria que as 2 melhores são essas aqui. Então a gente vai deixar aqui para tentar aproveitar aqui alguma coisa. E a gente vai vir aqui quando tiver com algo em torno de 9, 10 dias. Essas que estão fechadas aqui, gente, provavelmente elas puxaram no dia que eu iniciei. Puxaram a partir de um ovo que nasceu naquele dia. E aí, se eu demorar muito para vir fazer essa revisão, ela nasce. E aí, né, pode ser que a gente tenha problema. Então eu tenho que fazer de tudo para aproveitar logo. No caso, 10, 9 dias. E por quê, né? Porque as realeiras elas vão estar mais rígidas. Então, eu não vou eliminar, vou deixar. Porque com 10 dias que vai pegar e lá para daqui mais 4 dias, porque nesse caso aqui, gente, hoje está com 6 dias. Se eu tivesse feito essa revisão com 5 dias, provavelmente todas estariam abertas, talvez uma ou outra fechada. Com 6 dias tem um equilíbrio, que é esse caso aqui, né? Mas com 7 dias todas talvez estivessem fechadas. Aqui, se eu fosse eliminar, provavelmente eu teria eliminado aquelas 2 fechadas, teria deixado as 2 abertas. Mas eu vou ver se eu consigo aproveitar, a gente não faz isso. E assim, gente, por que que existe essas diferenças, né? Inclusive, por que que é interessante a gente nunca abrir com menos de 13 dias para aproveitar? Porque com 13 dias, essas que estão fechadas, espera-se que elas nasçam. E aí você diz, ah, Marcelo, uma princesa não nasce, não é com 15, 16 dias? 15 dias para ser mais exato, de acordo com a literatura? É. Só que você tem que levar em consideração que a fase de ovo já passou se elas tiverem puxado no mesmo dia de um ovo que nasceu naquele dia. Então tem aí 3 dias adiantados, né? E é por isso que você tem que fazer isso no máximo com 11 dias para ter aí uma margem de segurança. Eu faço com 9, 10 dias esse aproveitamento. E aí na hora de aproveitar, existem várias estratégias. E se eu for aproveitar aqui, claro, eu vou estar mostrando para vocês. Então essa é a nossa divisão ao meio. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, curte. Não esquece de se inscrever no canal. Dúvidas e sugestões nos comentários. Um grande abraço e até o próximo.